Você já se imaginou ser o melhor em alguma coisa? Se transformar em alguma coisa? Em trazer comida, água, tudo de bom? Ganhar seu próprio dinheiro? Você já imaginou esse tipo de coisa? Hoje eu acho que vai ser muito mais para a gente começar a refletir sobre como a gente deve, ou pelo menos sobre os nossos sonhos, e também sobre as coisas que a gente tem que correr muito atrás, sabe? Eu não sou a pessoa que vai decidir o seu sonho e nem ninguém, mas você consegue tudo. Oi, gente do meu YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Mil perdões por ter ficado 3 a 14 dias sem postar nada, porque muitas coisas aconteceram por questões de estudos, cursos, enfim. Mas hoje eu vou falar muito mais sobre essa questão, né, de a gente começar a pensar sobre o nosso futuro, não é verdade? Muitas vezes nossos pais, nossas mães, enfim, nossos responsáveis ficam pensando sobre os nossos objetivos, né? O porquê que a gente deveria realmente fazer aquilo, não é verdade? Às vezes a gente imagina sobre como que a gente vai fazer aquilo, qual obstáculo que a gente vai chegar, qual que é o sentido da gente querer aquilo, mas às vezes quando a gente pensa muito bem e vê o que realmente quer construir, você vai conseguir. Muitas vezes, muitos artistas, muitos influenciadores, muitas pessoas assim de verdade, profissões, advogados, enfim, como eu disse também lá no primeiro vídeo sobre essa questão de exemplos, eles tentam também realizar o seu sonho. Muitas vezes ele tem aquela tal vocação, ele tem famílias que têm aquela tal vocação e eles vão trazendo junto a cada geração. Claro, né, que isso depende muito da pessoa, sobre o porquê que ela vai querer fazer aquilo, sobre qual que é o sentido que ela querer, né, mil perdões pela dicção que ficou ruim, enfim. Mas eu acho que com tudo, acontece muito da gente pensar, né, sobre esse tipo de coisa, da gente querer construir algo, na verdade. Muitas vezes até os próprios jovens de antes, assim, ficam pensando sobre qual que seria a razão, que eu chegaria para conseguir aquilo, não é verdade? Muitas vezes a gente imagina que a gente não vai conseguir aquilo, né? Muitas vezes a gente imagina que a gente vai muito para trás, que a gente não vai realizar aquele tal sonho por conta daqueles tais motivos, porque na verdade a gente não deveria nem pensar sobre, né? A gente não deveria pensar sobre o que os outros vão imaginar, ou sobre o que os outros vão querer que a gente faça, ou sobre, enfim, porque muitas vezes não é isso que vai trazer a gente evoluir. Muitas vezes a gente vai, sabe, a gente vai cair por conta dos outros, que não é o que tem que fazer, não é o que tem que ser feito. Tem que ser muito pelo contrário. A gente tem que fazer por nós mesmos, a gente tem que trazer nossos objetivos, a gente tem que transformar aquilo que a gente tanto quer na nossa vida e ver o quanto que a gente evoluiu. Muitas vezes muitas pessoas não têm nem vontade de fazer isso por medo, por vergonha, por um monte de coisa. Mas esse vídeo também é para mostrar que você consegue sim. Como eu disse no vídeo anterior também, sobre a questão dos sonhos, sobre a questão do que você deve fazer, sobre questões de várias formas de você conquistar aquilo. Eu acho que reforçando esse tipo de coisa é muito mais sobre a razão de você querer transformar aquilo, enfim. Mas a pergunta que você realmente deveria fazer é o porquê que você vai ficar ligando para as pessoas sobre o que elas acham do seu futuro. Porque esse futuro não vai dar isso, que esse futuro não vai dar aquilo, que tudo mais, dependendo do que seja. Mas você tem que realizar. Não interessa qual que é seu interesse, no seu objetivo, o seu sonho. Vá atrás. Vá com tudo, mostre o quanto que você é bom naquilo, faça o que quiser e seja feliz. Porque o mundo, ele tem muitas coisas, não é verdade? E você tem que realizar. Você não vai ficar feliz se você realizar um sonho que você tanto quis fazer, que você tanto quis lutar para conseguir hoje? É claro que vai. Então vá atrás. Você consegue. Você vai conseguir. Você tem que botar na sua cabeça que muitas vezes pode ser difícil, mas se você ir atrás, você vai conseguir. Não importa ninguém. É só você e você.
Mas é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês que vocês têm sim que mostrar os seus objetivos, vocês têm que ir atrás dos seus sonhos, você tem que realizar, você tem que fazer o que é certo e não só fazer o que é certo, mas também fazer aquilo que te faz feliz. Estudem muito, fazem os seus sonhos e transformem aquilo que vocês mais sonharam em toda a sua vida, que você sim vai conseguir. Tá bom? Beijo a vocês e tchau!